Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas e hoje é um dia de mesa, Boas Novas na mesa. E nós temos um convidado especial sempre. E hoje nós estamos trazendo o meu mestre, professor, amigo e tudo mais, Valdo Araújo, né? Conheço o Valdo há muito tempo, gente. E ele continua jovem. Então você que está sintonizando aí, no final ele vai passar o endereço da fonte da juventude. É melhor que cogumelo do sol. Então, mas só vai conseguir ver quem fica até o final, viu? Então só passa no final, beleza? Só no final. Desde que eu conheço o Valdo, ele tem a mesma cara, o mesmo jeito, o mesmo tamanho, entendeu? Não mudou nada. Só mudou que ele tá mais experiente. Isso é bom. Né? Então, se você gosta aqui do nosso conteúdo, o que eu vou pedir para vocês? Compartilhe o vídeo, certo? Então, manda pra galera, porque são papos edificantes, né? Toda vez que alguém senta aqui, nessa cadeira aqui, tá trazendo algumas vivências muito importantes, né? Então, muitas vezes ao encontro de alguma dificuldade que vocês estão tendo, mas ou esclarece alguma coisa que vocês estavam procurando. Então, assim, gente, ó, é pecado entrar nesse canal e não se inscrever, viu? Então, isso aqui já é de praxe, é pecado, Então é o seguinte, ó, você sintonizou, você vai lá e vai colocar inscrever-se, tá? Porque o YouTube mostrou pra gente aqui que a maioria das pessoas que assistem não se inscrevem. Então, por que nós queremos a sua inscrição? É que é para essa plataforma, ela entenda que o que a gente está fazendo aqui é um trabalho importante e relevante. Então, quando ela entender isso, ela vai começar a sugerir esse conteúdo para um monte de gente. E você está sentado aqui com a mesa, então faça parte disso, compartilhe. E não só compartilhe, mas curta o vídeo, né? Dá um like, dá um joinha e comente, certo? Faça perguntas, contribuições, o que vocês quiserem aí, beleza? Então vocês são muito bem-vindos à nossa mesa também. Então toda quinta-feira ou nós trazemos um estudo ou trazemos um convidado para bater um papo, beleza? Meu querido mestre, professor, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Muitos já conhecem, né? Mas... Sim. Meu nome é Valdo Araújo, sou professor de música há quase 30 anos. Eu não tenho essa idade, tá, gente? Quase 30 anos. Sou casado com a Rose Araújo, minha esposa está em casa. Beijo. Nós não temos filhos, sou da primeira Igreja Batista em Santo André, Conexão Primeira, vocês podem procurar também o canal no YouTube que vocês vão achar lá. E entra lá e se inscreve lá também. É tudo a mesma família, não é verdade? Tudo a mesma Um ajuda o família. outro. Você que é da igreja, qual que é a igreja? Primeira Igreja Batista de Santo André. Você que é Conexão da Primeira. primeira igreja Batista de Santo André está aqui vendo o Valdo aqui, né? O irmão de vocês e nosso irmão também. Você também pode se inscrever, né? Afinal, placa fica lá de fora. Fica do lado de fora. Pega poeira, chuva, Exatamente então isso. não é pra muita coisa, né? Quando me perguntam de que igreja que eu sou, na realidade eu sempre procuro responder que eu sou da igreja que vai subir. Não interessa Boa resposta. qual é a placa. Boa resposta. Então, conheço o Valdo há muito tempo, então, né? Foi meu segundo professor de música. Né? Então, ele falou que não tem filhos. Talvez ele não tenha filho aí, né, no casamento, Sim, mas ele tá repleto de filhos, gente. Isso. Não é verdade? Isso eu sempre falo, que meus alunos são meus filhos. E, nossa, eu conheci o Valdo numa época que ele era um pai, assim, mais jovem, então ele era um pouco mais duro, assim, né, firme, dava muita bronca. Não revela, não revela. Hoje em dia, gente, o Valdo é uma mãe, assim, né, bonzinho. Quase, né? quase. Quase. Eu sou um vô. O vô. Eu sou meio vô. Um vô conservado. Então, é uma honra ter você aqui com a gente. Valdo participou muito do início aqui da igreja, aqui como igreja, né? Então, ele ajudou muito na construção aí, na elaboração de bandas, né? Então, você foi montando algumas bandas nesse... Sim. Né? Tem um trabalho muito legal aí com os adolescentes. Então, hoje ainda temos frutos desse trabalho que você realizou aqui, né? Na igreja e, enfim, né? Sentimos muita falta. Foram acho que quase 10 anos, ou volta de 10 anos, né? nós trabalhamos juntos. Passaram que umas 3 gerações na sua mão? 4 4 gerações. 4 gerações.
Nós fomos começando o trabalho com o pessoal, depois foi mudando. Eu comecei a pegar, a gente falava para a pastora Cida, né? Vamos começar a pegar os menorzinhos, tá? E aí começou a fluir, né, bem o trabalho aqui. Começou a dar certo, porque era um trabalho que era mais do que música, né? A pastora Cida sempre me deixou muito tranquilo e muito seguro de trabalhar em todas as áreas da adoração, não só o ensino da música. Uhum. Eu lembro que você sempre teve esse trabalho de discipulado mesmo, né? Sim, exato. De pegar essa galera e fazer devocional e entender que o louvor não é só a gente tocar o instrumento ou cantar, né? Exatamente. É muito mais do que isso, né? Exatamente. É. Então, como eu falei, nós temos muitos frutos disso ainda. Então, a gente, assim, os adolescentes que você pegou naquela época, as crianças, hoje eles são jovens, né? São jovens. Eles são jovens e eles estão, assim, graças a Deus, ainda... E aí, qual que é o problema do ser jovem? E é bom ele pegar a criança porque ele tem uns 10 anos aí. Depois o jovem começa a trabalhar e fazer faculdade. Isso, exatamente. Foi essa mudança que nós fizemos aqui, né? Nós começamos com uma galerinha de 16... A primeira turma tinha 16, que era o 17, Michel, Max, né? Isso. E aí logo começou, né? Trabalho, faculdade, e aí já não tinha conseguido concluir, né, de uma forma plena o trabalho. E a gente foi diminuindo a idade. A última turma... O menino mais novo tinha 8 anos. Era o Iago, não era? Que não dava nem pra ver ele atrás da bateria. Não dava nem pra ver, tocava bateria. Parecia uma bateria fantasma. Aí a gente começou lá com 8, ele tinha 8 anos, a média era 9, 10 anos da turminha e ficaram bastante tempo. Hoje eles têm 18, 19, graças a Deus continua. Eu fiquei orgulhoso de saber que a Laísa pregou no último culto de jovens. Fiquei muito, muito feliz mesmo. E não só com ela, né, mas de todos os que estão envolvidos na igreja. Paola participou comigo esses dias, né, no congresso que nós fizemos da Igreja Batista, e a convidei. Ela participou com a gente, é sempre gratificante ver, né, os seus alunos, que são os meus filhos, são frutos daquilo que a gente entrega, crescerem. Vejo você, né? Já te disse isso uma vez, te digo de novo. Me orgulho do homem de Deus que você se tornou, né? E de todo esse trabalho que você tem exercido. Então, ele já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Eu falei, como é que, acho que, como é que você falaria? Mas o que te deixa mais feliz, né? Ao ver um trabalho realizado, né? Então, você já respondeu. Exatamente. Me deixa muito feliz. Eu sempre digo isso, eu fico muito mais feliz nos frutos que estão sendo desenvolvidos do que naquilo que eu faço como músico mesmo. Lógico que me satisfaz, mas assim, eu entendo que é discipulado, como você disse no começo. A música não foi me dada para ser guardada para mim. Ela foi me dada para ser passada e de uma forma o mais completa possível. Não posso dizer que eu sou um completo, né? Mas a forma mais completa que eu consegui passar é o que me deixa feliz. Quando alguém consegue desenvolver isso. Sim. E o que é legal, né? Esse laço que se cria, né? Porque, ó, eu comecei a dar aula com você em 99, foi por aí. Rapaz, nem sei. Foi por aí, cara, faz tempo. O pessoal me pergunta quantos alunos eu já tive, eu não tenho ideia. Tem umas cenas muito engraçadas, né, que acontecem em todo lugar que eu vou, conheço alguém. Agora no congresso mesmo, o violonista da banda, que toca com a gente, estava falando assim, mas você conhece todo mundo em todo lugar, todo dia vem alguém que você conhece aqui, alguém... Eu falei assim, olha, são anos, né? E uma vez eu estava no interior, passeando com a minha esposa, e veio 2 rapazes, eram enormes assim, tal, que estavam lá passeando também, eu não sabia, professor e tal, e me abraçaram, e eu, quem são? Até porque você começa garotinho, né, com eles garotinhos, vão crescendo, criando barba, criando corpo, e a gente acaba não reconhecendo mais, assim, mas graças a Deus, assim, Deus me proporcionou plantar muita semente musical. Né? Muito bom. E, gente, esse criando barba, criando corpo, que ele disse, sou eu, tá? Você viu que ele fez até o formato, né? Mas tudo bem, eu entendo. Bom, vamos lá, Valdo. Então, você nessa jornada aí com Cristo, assim, você poderia contar pra gente aí da sua história com Cristo, como é que foi e tal, ou com louvor, enfim, aí você fica à vontade. Bom, vou tentar resumir porque é muita história, né? São muitos anos. Eu nasci num berço evangélico.
Nasci no berço evangélico. Minha família, como um todo, é muito, como é que eu posso dizer, empenhada na obra de Deus, né? Então, tem pastores na minha família, tem missionários, alguns músicos que vieram após, né, a minha caminhada, que eu consegui formar alguns também na minha família, mas sempre todos muito empenhados. Mas nasci no Evangelho, criado na igreja, dentro de toda essa atmosfera cristã, mas adolescente, num determinado tempo, e músico. Eu pensei, quero saber... Você é guitarrista? Atenção os guitarristas aí, cuidado, hein? Mas antes do teclado eu tocava violão, eu aprendi instrumento de sopro, né? Um pouco de trompete, um pouco de sax, e na realidade, eu gostava de guitarra mesmo. Tá vendo? É isso. Você sabia fazer algum solo de guitarra? Sabia fazer solo. Você aprende a fazer 2, 3 solos, cara, Pronto. aí, ó, o guitarrista já tem que colocar a barba de molho. Você aprende a pentatônica. Já é. Você resolve quase tudo, né? E aí, você aprendeu a pentatônica e... Acabei me afastando da igreja, mas sempre fui muito tranquilo, muito calmo, né? Nada radical. Nada muito radical, mas tocava, comecei a tocar na noite, comecei a tocar uma banda de uns amigos, todos eram muito calmos, assim, mas eu estava fora do caminho mesmo, assim, do Senhor, entendendo, mais pra frente eu entendi, né, que não era só a minha postura, era a mensagem que eu passava, né? Então, assim, eu tocava qualquer coisa, né? Então as mensagens que eu passava não condizia com aquilo com que eu tinha sido ensinado. E eu lembro que eu estava tocando uma música do Legião Urbana. E ela é uma música Índios, chama Índios a música. E ela tem um trecho que ela fala: quem me dera, ao menos uma vez, acreditar que um mesmo Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês, e é só maldade, então, assim, deixaram Deus assim tão triste. E nessa hora eu entendi que eu estava entristecendo a Deus, e aí eu larguei tudo e voltei para os caminhos do Senhor. Eu nem sei se você conhecia essa história. Não conhecia. Poucas vezes eu contei essa história. Não. Poucas vezes. Primeira mão aqui, hein? Então, para você ver, né? Quando Deus tem um propósito, e com certeza Ele tem um propósito na vida de todos nós, né? Entregou algo pra gente, né? Sim. Mas às vezes a gente fica só espiritualizando, né? Ou, enfim, buscando coisas extraordinárias, né? Mas olha que bacana, né? Deus usou o ordinário, uma música que nem era um louvor. Eu falo que as pedras clamaram. Caraca, hein? Ouvindo Legião Urbana, gente. Legião Urbana. Pois é. E é forte essa letra é muito essa forte, parte, né? da música é muito forte. Até hoje eu me arrepio quando eu falo disso. Porque eu toquei isso várias vezes, Só que você começa a se afastar, né? As suas referências, que eram referências musicais, uma outra coisa que eu sempre falo isso para os meus alunos: as suas referências não podem virar suas preferências. Verdade. Né? E estavam virando já minhas preferências. Então, Deus sempre acha um caminho. Deus sempre vai achar um caminho para te resgatar. Né? Então, Ele achou essa forma de falar comigo. Você já saiu do ensaio? Era um ensaio ou a apresentação? Eu estava tocando numa festa era de amigos, assim. Era uma festa de 15 anos. O pessoal de bairro, assim, conhecia a gente. A gente fazia muito isso. Nessa época, eu estava morando no Rio de Janeiro. Fazia muito isso. E estava tocando numa festa de 15 anos. Era uma coisa mais simples, assim. Mas aí continuei lá, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando foi já no outro fim de semana, eu já não fui mais para o ensaio, já avisei para eles que eu não queria mais. Mas você procurou alguma igreja? Sim, procurei. Na época procurei uma igreja, eu lembro até igreja que até hoje era congregacional, uma igreja lá em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. E eu procurei essa igreja que estava muito conhecida na época, e eu fui até lá e voltei para os caminhos do Senhor. Que legal. E desde então... Nunca mais. Aí, desde então, esse é o caminho. Aí você só ouviu música... Não, tô brincando. Você fala isso aí, mas é engraçado. Eu falo isso para minha esposa. Eu não consigo guardar letra, nem harmonia de música secular. Você acredita nisso? Sério? É uma coisa muito... É porque, sei lá, não fiz mais. Então,
não consigo, não é uma coisa que para mim é normal, tranquilo. Nem que, não falando que me perturba, mas não é uma coisa que está no meu dia a dia. Entendeu? Eu ouço algumas coisas, sou bem eclético no que eu ouço, mas é uma coisa assim que eu fico. Não tenho mais essas referências. E também que te toca, né? Que fala alguma coisa, né? É. Quando eu estudei na MT, lá tinha todo final de semestre tinha uma apresentação, né? E eu fiz aula de canto, né? E você escolhia uma música, né? Ou tinha um tema determinado, ou você escolhia uma música. Sim. E aí, eu acho que o tema era olhos, olhar, coisa assim. E aí peguei com aquela do Kiss, aquela Forever, né? Sim. Mas, cara, assim, eu gosto de ouvir, assim, mas mas nunca cantei música assim pra outras pessoas assistirem, né? É sempre em casa ali, eu sozinho, no carro, né? Tá no trânsito lá, você canta assim. Mas lá você tinha que cantar pra uma plateia, porque é como se fosse uma prova, né? Sei. E a Jéssica foi assistir esse dia. Eu sei, assim, pra eu passar um pouco de emoção, minha professora me cobrava, né? Precisa passar um pouco mais de emoção, tal, não sei o quê. Ela falou, não posso cantar o louvor? Ela, não, porque o tema é esse aqui, tá? Mas tem um tanto busca de olhar aqui, né? Mas enfim, ela dava claro, né? Então ela dava preferência. Sim. Porque assim, tinha muito aluno que era de igreja lá. Então se ela abrisse pra uns, ia rolar um culto, né? Ia rolar um culto. E aí eu lembro que eu tenho essa música, cara, e assim, pra eu poder dar um pouco de emoção, eu precisei olhar pra Jéssica que tava na plateia, assim, e, tipo assim, cantar olhando pra ela, entendeu? Sim. Então assim, eu até gravo as músicas, mas pra eu apresentar e rolar uma emoção, porque às vezes você vê um intérprete, cara, às vezes a música às vezes até zoada, mas ele te passa uma emoção assim que você consegue, né, meio que entrar na dimensão da música. Mas eu não consigo. Então, assim, diferente de um louvor, porque, e a gente vai entrar nesse assunto já, mas louvor é a palavra de Deus com uma melodia e ritmo, né? Eu tenho, não te cortando, eu tenho extrema dificuldade nisso. Às vezes eu acho uma harmonia muito bonita de uma música. Aí eu vou lá, mas eu só sei fazer o lá, lá, lá. Eu não consigo e ver a harmonia ali. E se eu não usar aquilo como estudo, aquilo vai embora muito rápido. Não é uma coisa que eu guarde, assim, entendeu? Só se eu utilizar isso como estudo mesmo, um estudo de harmonia funcional ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas pelo prazer da música, assim, não estou dizendo que é errado, que é certo, que não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não tenho essa vontade, como eu tenho com um louvor, por exemplo. Entendi. Você sabe o que ele fazia comigo e com o meu primo Roberto? A gente gostava de uma banda, assim, tá, adolescente, né? Então, tipo, Guns N' Roses, tá? Tipo, nessas músicas mais de rock. Sempre gostou mais de rock, né? Sim. Mas se começar a comparar com o que tem hoje... Não. Né? Não vamos entrar nessa. E aí, o que ele fazia com a gente? A gente queria aprender um solo, alguma frase. Aí ele falou assim, você tem que estudar. Se você não trazer isso pronto, eu não te ensino. Exatamente. E aí, pra aguçar a gente, ele virava, né? Lembra que você virava assim? Aí ele virava de lado. Fazia um sonzinho lá e a gente babando, ensina a gente. Hoje não dá mais, né? Porque hoje coloca no YouTube. Aí. Hoje coloca no YouTube e já era. Tirei. Que é um problema para um professor hoje em dia. É isso que eu ia te perguntar. O que você acha dessa tecnologia aí? Ajuda e atrapalha. Eu sempre falo. Exatamente para meus alunos, não sou contra, né? Mas o problema é atravessar o carro na frente dos bois, né? Então, é interessante você ter uma ferramenta, né? Acho que a tecnologia está aí, ela é contemporânea, tem que ser utilizada. Quem sou eu para dizer, né, que não, né? Chega de ficar arranhando os discos do meu pai e voltando para... Pode crer. Na fita cassete. Fita cassete. Pelo amor de Deus. Voltar na caneta. Essas... acho interessante. Mas a questão é que a geração hoje, né, quer tudo muito rápido. Então não quer passar pelo processo, ela quer o resultado muito rápido, né? Eu vejo isso tanto dos crianças e adolescentes que trabalham, quanto dos pais, né? Você nem entrou na casa ainda, tá perguntando quando é que ele vai tocar. Ou uma semana de aula, 2 semanas de aula, não tá tocando nada, só fica ding. E aí pega lá uma musiquinha, coloquei no YouTube lá, ele começou a fazer. Só que a mão tá toda errada, a técnica tá toda errada. Então, assim, é legal você ter a tecnologia, mas você tem que ter, pelo menos eu sempre falo, pelo menos no começo, a presença, né, de um profissional, de um professor, de uma pessoa séria. Porque principalmente instrumento é coordenação. Aí você vai
tentar lá fazer um violão, uma guitarra, faz errado, cria uma tendinite, faz uma coisa, depois você cria um monte de vícios que você não consegue corrigir depois. Um monte de vícios que você não consegue corrigir depois, né? Mas não que não ajuda, sim, mas não é só isso. Sim, tem que ter um professor, gente. Nada como um professor, né? Videoaula é bacana, tal, né? Tem muita coisa na Hotmart hoje em dia, né? Eu fiz direito, eu tive que fazer a faculdade. Não teve jeito. Podia aprender no YouTube. Pois Mas não entendeu? Então tudo você vai... eu sempre falo assim, sendo meio duro, né, com os pais, assim, eu quero saber em quanto tempo o meu filho vai estar tocando. Eu falei assim, bom, se fosse medicina, você ia perguntar em quanto tempo ele ia operar seu cérebro? Eu já pergunto meio assim. Porque a gente já vai, né, meio que... Aí aquele meu lado, professor, aquele meu lado lá atrás, aí eu já falo meio assim, hoje eu sou um pouco com os pais, assim, em relação a isso. Assim, então, tudo depende, tudo, né? Eu sempre falo que a música é um talento, né? A um foi dado um, a um foi dado dois. A gente pode multiplicar esse talento. O professor, ele pode ajudar a multiplicar esse talento. Mas tudo tem o seu tempo, tem a dedicação, tem... É o processo. É um processo. E assim, você está falando um pouco dessa geração, né? A nossa geração, acho que foi uma das últimas que ainda não teve essa tecnologia, sim, enfim. Então, o que a gente ouvia, assim, era muito pouco os contatos que a gente tinha com algumas coisas, né? Mas assim... Revistinha na banca de jornal. Isso mesmo. No teclado o pessoal colava aquelas notinhas nas teclas, né? Exato. Que eu arrancava tudo. É isso mesmo. Eu arrancava tudo. Eu chegava, não vou nem te dar aula. E essa geração eu vejo que, igual você falou, é tudo muito rápido, e por ser rápido, e às vezes eles veem que precisa desse processo, muitos deles eles se frustram, assim, sim, né? Tipo assim, eu dei aula há algum tempo, assim, e eu via que eles acabavam se frustrando. Eles tinham por exemplo, via um guitarrista lá, alguém tocando muito bem, e eles achavam que aquilo lá ia ser, tipo, muito fácil. E depois, quando via que aquilo ia dedicar muito tempo... Sim. Né? Tempo de estudo e tempo de tempo. A sua geração achava que era Guitar Hero, né? Guitar Hero. Tem o Guitar Hero. Tem uns botãozinhos aí. Uns botãozinhos de cor. Então, e aí, sei lá, não sei se você percebe isso também, mas às vezes eles vêm com essa gana, com a mesma velocidade que vem para querer, desanima, né? Exatamente. É exatamente isso. Eles querem se livrar do processo, né? Se livrar do processo. É a geração do mundo na palma da mão, né? Então, tudo é muito rápido, tudo isso e tal. E toda vez que você precisa passar por um processo, que aí vai exigir o corporal, a coordenação e todo o processo, como você disse, aí já... não quer, e tudo muito descartável, né? Por exemplo, você ia lá e passava um exercício, porque é um processo da mão se acostumar, por exemplo, um violão. Aí você vai pegar aquele calo, né? Você tem que passar por isso aí, vai doer um pouquinho. Sim, né? exato. A mão tudo dura e tal. Então, às vezes, por exemplo, você passava um exercício pro cara, aí ele, tipo assim, ele não treinava, não praticava o exercício e trazia, tipo, uns 4, 5 riffs de música que ele ouvia. Sim, exato. E aí? Eu falei, não, mas não é isso aí. Não adianta. Mas não veio tocar, só vou fazer exercício? Cara, tipo, né? É igual na musculação. O pessoal vê agora que tá na onda, né? Todo mundo vê o Paulo Musi, esses caras aí, né? Sim. Tipo, Cariani. Acho que pra ter aquele corpo lá é 2 palitos. Os caras estão 10 anos pra construir um corpo daquele. Sim, exato. E a galera acha que vai comprar 2 potes de whey, fazer um mês de academia e vai ficar igual. Aí não fica e se frustra. Uma outra coisa que eu gosto também é quando o filho joga bola e vai pra escolinha de futebol. Né? Que aí é legal. Aí que vai pra escolinha de futebol e tem que começar a correr nos cones, correr e faz isso. Nem pega na bola às vezes. Eu falo assim, é isso? É isso aí. Exatamente, vai aprender técnica. Né? Não é só pôr o tênis e sair jogando de qualquer jeito. Entendi. E voltando um pouquinho na sua vida aí, né? Então Sim. Aí você já tocava e você foi pra igreja, voltou pra igreja, Voltei certo? pra igreja. Aí você já voltou pro Ministério de Louvor, demorou um tempo, como é que foi isso aí? Demorou um tempo. Eu lembro que eu fui para uma igreja, deixa eu lembrar, Igreja Batista Ebenezer, no Rio de Janeiro. E eu vinha com aquela linha meio do que eu tinha aprendido em São Paulo, ainda muito cru em relação a muitas coisas. E eu fui para essa igreja, tinha uns músicos.
Eu olhava para eles tocando e não entendia nada. Eu falei, que é isso? Eu lembro, tinha um rapazinho chamava, eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome dele. Acho que era Davi, mas eu não vou falar que era. Ele tinha uns dedos longos, assim, ele fazia umas coisas na guitarra. E eu, que é isso? Eu não conhecia nada daquilo. Então eu tive que ficar um tempo estudando, né? Tava tentando entender o que eles faziam. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo, de vez em quando eu tocava alguma coisa, uma coisa mais básica, e eu fiquei um tempo recluso mesmo, estudando. Né? E aí eu lembro que foi um retiro que nós fizemos, e a equipe de louvor, na banda da igreja, ela tinha um compromisso numa outra igreja próxima, uma cidade próxima. E aí naquele dia, era um dia de semana, a gente ia ficar o louvor bem reduzido no retiro. E nesse dia, eu fui tocar. E aí foi que eu comecei a colocar em prática o tempo que eu tinha ficado estudando. E não era YouTube na época, né? É aquela coisa de você vai e volta e faz de novo e volta e volta, para poder pegar os acordes, as dissonâncias, que eles usavam bastante. E aí nesse culto eu toquei. Quando eu toquei nesse culto, eu percebi que eu estava pronto. E tanto que tinha os destaques, né? Aquele negócio, aquelas brincadeirinhas, quem foi destaque do acampamento, quem foi isso, quem foi aquilo, e eu fui escolhido como destaque em função desse culto que eu já fui mais preparado. Então, eu acho que é o que a Bíblia fala da terapia do quarto, sabe? Às vezes você tem que entrar no seu quarto e entender para se preparar e se sentir preparado. Através do que Deus vai colocar para você também. Né? Então, tem as duas coisas. Eu sempre falo que o sacrifício tem o lado humano e tem o lado espiritual. Né? Deus não vai receber se não tiver o esforço humano também para que aquilo aconteça. Não sei se a gente vai falar um pouco sobre o que eu penso sobre a questão de sacrifício de louvor. Né? Mas aí foi quando eu entrei para o ministério mesmo de louvor e já comecei, falei, poxa, né? Quando eu cheguei, já foram falar para a banda. O rapaz tocou muito, né? Tal. Eu tinha um apelido na época, que era o Tico. O Tico tocou muito e tal. Eu falei, tal. E aí me colocaram na banda, eu já entrei na escala um tempo depois. Essa eu também não sabia do Tico. Agora eu vou chamar ele de Tico. Não. E aí a aula, ser professor, isso aí... Você trabalhava de quê nessa época? Ou você nunca imaginou ser professor de música? Não imaginei. Porque assim, eu era ruim, né? Eu era muito ruim de música. Hoje eu brinco que eu era espalha-roda. Então, na minha época, longínqua, quando os dinossauros ainda habitavam até... a gente tinha muito esse negócio de sentar todo mundo, né? Louvor, o pessoal chamava muito de... Não lembro o nome agora. Não vou lembrar, mas eu fazia as rodinhas, ficava lá e tal, e cantava louvor, e tocava, às vezes na frente da igreja, às vezes na casa de alguém, então um tocava violão, outro tocava violão, e o pessoal ficava cantando ali. E eu lembro quando eu pegava, daqui a pouco eu estava com 2, 3, a roda tinha 30, 2, 3, então eu era espalha-roda. Entendi. Né? A pessoa saía para beber água, não voltava mais. O pessoal saía para beber. Eu vou ali conversar e tal. Eu me achava espalha-roda. Então, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ser professor. Só que a minha busca, né? Aí aquela questão que eu falo do talento. Você recebeu 1, recebeu 2, você tem que correr atrás. Senão você desanima. E aí eu gostava muito. Música era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu fui buscar. A facilidade de eu ser professor é que eu fui buscar técnicas. Como é que eu faço? Como é que uma pessoa que não toca, que não tem muita aptidão para coisa, vai aprender a tocar? Eu aprendi. Eu era ruim. Eu me acho ruim ainda, né? Eu acho que eu sou melhor professor do que músico. E aí eu fui, mais me aperfeiçoar. Então, foi assim, quando eu encontrei a primeira pessoa, que foi assim, de hobby, dar aula de hobby. Foi, me ensina o que você sabe. E aí foi que eu fui me descobrindo professor. Olha, a pessoa tem dificuldade, faz assim. Como é que eu cheguei? Como é que eu fiz para chegar nisso? Né? Como é que, a dificuldade que eu tinha aqui, como é que eu resolvi isso? Então, eu fui criando um método de ensino, principalmente para pessoas que tinham mais dificuldade, né? De tocar. E aí eu fui virando professor do nada. E Deus foi me encaminhando para isso também. Eu trabalhava, né? Então, como mais novo, eu trabalhei de office boy,
Aí trabalhei... Depois vem aquela linha, né? Pra linha, você né? que é Office novo, boy. gente, pra você que é novo, office boy. O que é um office Que boy? é office É boy? um motoboy de metrô, de ônibus. De metrô. Não, de metrô, Era um motoboy que andava. É o motoboy entendeu? que É o andava. motoboy sem a moto. Sem o motoboy, é office boy. Depois veio o nome contínuo. Aí, auxiliar de escritório, essas coisas. Fui trabalhando nessas coisas. Sempre um pouco mais voltada para a área administrativa. Aí, depois trabalhei em empresa de importação, lá no Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo, continuei trabalhando na área administrativa. E um dia as portas se fecharam. Mesmo assim. Eu dava umas aulas, né? Que foi que me segurando. E não aparecia nada. Tava, o país, uma recessão muito grande, falta de emprego. E o pessoal, por que você não investe em aula? Eu falei, não é possível, não vai dar, isso não vai dar. E Deus foi me abençoando, eu comecei com uma aluna aqui, aí uma igreja me chamou, comecei a dar aula na própria igreja que eu estava. E aí, daí me indicaram para outra, aí me indicaram para outra, me indicaram. Quando eu fui ver, eu estava já inserido nessa questão da música e não dava tempo de eu procurar emprego mais. Olha só, tá vendo? Virou sem emprego. Comecei a virar. E aí eu comecei, foi preciso me especializar, porque até então eu tinha um método que eu tinha aprendido, tinha feito curso de música. Aprendi música na igreja, como eu disse lá no início da conversa. Eu aprendi instrumento de sopro na igreja, aprendi violão numa escola de música fora da igreja. Quando eu fui para o teclado, foi bem curioso, porque eu sabia ler a partitura e sabia a cifra do violão. Eu juntei as duas coisas para descobrir o que era. Então, eu descobri o que era montar acordes lendo a partitura. Caraca, e descobri... legal, porque eu queria ir para o teclado. O teclado era uma coisa nova, né? Assim, de bandas, não tinha tecladista, tinha. As igrejas tinham os pianistas, né, que eram mais clássicos, tinha organistas em algumas igrejas, mas o teclado estava sendo inserido ainda e eu queria aprender aquilo. Eu lembro que o meu primeiro teclado foi uma calculadora, Cássio. Assim. Era um tecladinho assim, era uma calculadora da Cássio. Foi o meu primeiro teclado. E foi aí que eu fui começar a descobrir as notas, né, o que eu sabia de fazer no instrumento de sopro, né, na teoria musical, na leitura de partitura, com o que eu sabia de cifra. Então, eu ia lá no violão, eu não sabia que um dó maior era formado por uma tríade, o que eu estava fazendo. Então, eu ia lá, o que eu estou fazendo aqui? Comecei a descobrir isso sozinho e ia para o teclado. E comecei a fazer. Mas era um método que eu desenvolvi. Eu falei, eu preciso aprender isso melhor. Aí fui fazer alguns cursos, né? Estudei piano um tempo, estudei harmonia um tempo, até que eu cheguei à faculdade de música. Chegou a fazer o LM, não? Cheguei a fazer um Você tempo tinha de uma ULM. professora velhinha lá? Isso, essa professora é essa. Não. Eu tocava 3 notas, ela, não. Eu não saí de 3 notas, ela já está dizendo que está errado. Era uma alemã. E era muito boa. Muito, muito. Imagina. Ela tocava. O ouvido dessa mulher. Ela parecia teve um dia até que eu pensei assim, aquele coração maldoso, essa mulher não deve tocar nada. Aí um dia eu cheguei na sala, ela estava detonando o piano. Estava quase pegando fogo. Estudei um tempo lá. Fiz vários cursos. E depois fiz a faculdade, né? Quando eu fui para a faculdade, assim, já fui sabendo bastante coisa. O engraçado da faculdade é que, assim, falava-se muito de modos gregos e essas coisas, né? Eu pensei, meu, que isso? Aí quando eu fui para a faculdade, eu já fazia modos gregos sem saber o que era. Eu já tinha desenvolvido esse método de estudo, de estudar os modos gregos. Eu falei assim, vou fazer as escalas, né? Deslocando para eu poder pegar a movimentação. Eu já fazia tudo. Olha aí só. Eu não sabia que era modos gregos. Eu falei, é isso. Só deixou no padrão. Só precisei aprender os nomes a depois. Nomenclatura. Exatamente. Mas, e aí foi mesmo virando... E sempre foi esse boca a boca, né? Porque eu lembro que eu te conheci assim, você ia tocar numa igreja, aí de repente falou, esse rapaz dá aula. Isso, exatamente. Recentemente, falando sobre isso, recentemente uma igreja me chamou, interessada no trabalho meu, e um amigo meu que falou assim... E a igreja é muito organizada, né? Uma igreja muito... Aí falou assim, eles vão me pedir currículo, porque se pedir currículo, eu tenho que fazer. Então, tem uma coisa que eu não faço, que eu nunca fiz no meu ministério. Currículo, acho que eu fiz uma vez. Divulgar vídeo, eu não divulgo. Se pegar
minha rede social, você vai É, ver ontem um eu vi monte... seu status, tinha um piano. Aí eu cliquei duas vezes. Cadê? Não É, tem, não, não eu tem só, som? é só, Só tinha não, foto. não, é só foto. Muito, eu não tenho essa, nem, não tenho esse costume, não peguei esse costume. Sim. Não acho que é errado, mas para mim, Sim, sim. pessoalmente, não acho legal. Eu falei assim, e até me ligar, você tem algum vídeo, alguma coisa? Eu falei assim, ó, eu vou perguntar se algum aluno tem, porque eu mesmo, eu não faço, né? E sempre foi de boca a boca. Eu lembro que uma vez eu fiz cartão de visita, 1000 cartões. Eu joguei 990 cartões fora. Eu acho que os 10 que ficaram foi para minha família. Eu não, na realidade... Aí sua mãe pegou e enquadrou. Eu não, na realidade, nunca me fiz assim uma divulgação. Sempre foi de boca a boca mesmo. Sempre eu cheguei em algum lugar através de um aluno, através de alguém, né? E graças a Deus sempre deu certo. E realmente, né? É o que você tá falando aí. Às vezes, aquele cara que não tem tanta aptidão, porque tem uns monstros. Tem gente que já nasce monstro, Sim, cara, né? exato. Com a música dentro dele. O 10 talentos. Né? Exatamente. E, cara, às vezes esses caras pensam tão fora da caixa que, assim, ele tá te ensinando, pra ele é uma coisa super fácil. Exato. E ele acha que pra você também é. Exato. Mas pra você não é. Entendeu? E aí, assim, o aluno às vezes acaba demorando um pouco mais pra pegar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sempre gostei disso em você porque você sempre facilitou, né? Então, era uma forma fácil de pensar aquilo que era difícil, né? Então, isso facilita bastante. Outra coisa, ele é esperto. Porque ele, 2 meses, os pais perguntam pra você, mas realmente, assim, depois que eu envelheci, claro, né? Fui ficando mais experiente, eu entendi. Entendeu. Eu tenho pedagogia, então a gente entende isso. Talvez você não tenha pensado isso no começo, mas, cara, assim, você começa um regime, aí você, tipo, você fica 5 meses, você não emagrece nada. O que você faz? Desiste. Certo? Então, o que ele fazia? Ele já vinha, te dava 3 acordes que ia numa música. Exato. Certo? Aqueles 3 que ia, tipo assim, dava pra tocar umas 3 músicas. Cara, em 1 mês você tocava uma música, nem que fosse o blam, 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 com as 3 notinhas. Tinha que agradar os pais. Né? Exatamente. Cara, aí tinha que colocava conquistar o menino os pais. lá. O menino tocava 2, 3 músicas em, tipo, 2 meses. Tipo assim, o pai já tava achando que era um novo Mozart. Exatamente. Né? Então, assim, isso incentiva o aluno. Eu sempre falava uma frase assim, faz, depois você vai ter que entender. Né? Faz, depois você entende. Sim. Então, mas isso motivava, né? Sim, porque também você também ficar tocando pra você ficar o tempo inteiro lá no quarto preso, você falou, é legal isso, né? Vamos pensar em Jesus, né? Ele se batiza e o Espírito manda ele pra onde? Pro deserto. Aí ele fica 40 dias lá se preparando. Só que ele não ficou no deserto o tempo inteiro. Depois que ele saiu de lá, o que ele foi fazer? Foi escolher aqueles que ia substituir. Exatamente isso. Então, é isso, galera. Então, assim, se você tem dificuldades, não desista, persista. Também tem várias, né? Eu também não sou um cara, tipo, multi, né? Mas o que é interessante é isso, né? É você pegar professores que vão facilitar algo para que você entenda, né? Não é verdade? Exatamente. E aí isso vai te motivar a continuar, né? Bom, vamos dar prosseguimento então. Vamos lá. Então, beleza. Então, nunca faltou aluno nesse tempo inteiro. E isso que foi legal. E você entendeu que isso era seu chamado. Era meu chamado. Eu ouvi isso claramente de Deus. Que toda vez eu tentava fugir disso. Toda vez eu tentava fugir. Poxa, é música. Depender disso. Tal. Cansado das pessoas perguntarem, você é músico, mas você trabalha com o quê? Aquela, né? Aquela velha história, né? Até a questão mesmo de todo mundo acordar na segunda-feira para ir trabalhar e você ficar dormindo, né? Mas a pessoa esqueceu que você passou o fim de semana inteiro trabalhando. Um monte de coisas aconteceram. Eu sempre tentei desistir. A última coisa foi a faculdade de Direito, né? Você se formou, né? Aí eu entrei na faculdade de Direito, que eu não me arrependo. Direito acho que é bom pra vida. Mas eu tava tô ficando velho, né? Então, pessoal, molecada, eu gosto muito de trabalhar com molecada, né? Mas aí eu fico meio tiozão. Eu gosto demais de trabalhar com... O pessoal fala pré-adolescente, adolescente. Eu gosto. É uma coisa assim... Que eu gosto de ser o tiozão, né? De fazer a piada que eles não entendem, que não é do tempo deles. Aquela coisa. Mas é uma característica minha. Mas eu falei assim, olha, vai acabar, né?
E ainda veio a época de pandemia, eu estava fazendo faculdade, entrou ainda a pandemia, eu falei assim, vai acabar. Tinha um pessoal que até perguntava para mim por que eu fazia direito, né? Eu falei assim, eu preciso me estressar, gente. Poxa, né? Mas aí eu estava terminando a faculdade de Direito, Deus foi abrindo de novo as oportunidades e as portas para mim. Hoje eu tento aí fazer alguma coisa ainda na área do direito, mas eu tive uma reunião de direito ontem com uma amiga, e eu falei para ela, olha, não é meu carro-chefe, tá? Eu vou ajudar, mas o meu negócio ainda é música. E pipoca, e quanto né, quanto Deus permitir, é esse o caminho que eu vou seguir. E é o que ele falou, né? Porque assim, não é só o ensinar música. Sim. Né? Então, assim, o bacana é o que você está falando, é um trabalho de música com discipulado. Então, você está formando pessoas semelhantes a Cristo, né? E ele disse isso, né? Aquele que buscar o meu reino, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais, né? Essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele está falando, você está buscando o reino, isso é buscar o reino. Isso é expandir o reino. Então, quando você estiver fazendo isso, cara, eu tô com você, né? Exatamente. Não vai faltar nada. Deixa eu falar uma frase que me arrepiou, assim, de novo, né? De um aluninho meu. Um aluninho, ele tinha feito comigo violão bastante, ele é pequenininho, e agora ele já tá mocinho, 17 anos. Ele tinha uns 9 quando ele fazia violão comigo, depois parou e voltou querendo fazer baixo. E uma vez a mãe dele falou para ele que a gente ficou, acho que 2 horas conversando, eu estava sem outra aula depois, e a gente fez a aula e ficou conversando. E aí a mãe dele perguntou por que demorou tanto a aula. E por que ele ficava tanto tempo comigo lá, né? Mora do lado da igreja. E ele falou assim, mãe, eu não tenho aula de baixo, não tenho aula de música, eu tenho aula de vida. Caraca. E isso, sabe, quando ele falou e que deu essa resposta, eu falei assim, é o caminho, né? É exatamente você ser espelho para alguém, né? Para que a pessoa ela entenda, que ela aprenda não somente o que você tem para passar, mas a essência do que você tem de vida. Isso é muito importante. E a sua essência quem que é? Cristo? É Cristo, exatamente. Tem uma frase que fala que às vezes a única Bíblia que alguém vai ler é você. É, forte, hein? É forte. Até porque um dia vai deixar de existir. Né? Exatamente. Desse jeito que você tá acostumado, né? Sim. Verdade. Muito bom. Então, beleza. Ó, vamos falar um pouquinho de louvor agora. Sim. Né? Porque você é um cara que já tá há um tempo aí na estrada. Então, você pegou, tipo, várias... Como é que se diz? Várias fases, né? Várias fases. Teve a fase do rock da igreja. Sim. Não, você quer falar sobre isso? Teve o rock na igreja, teve David Keeler, aí teve a adoração. Hoje a gente tá na onda do worship, né? Worship, sim. Então, tudo era mais ou menos, depois ficou tudo difícil e agora parece que as coisas ficaram mais tranquilas. Tô falando dos estilos, né? Sim, sim. Tá? Então, assim, o que você acha? Porque, assim, uma coisa que eu ouvi de você falar antes, é a frase sua, se eu estiver enganado, você me corrija. Sim. Você falava assim que, às vezes, dava a entender que, me entendam, tá? Não é menosprezando, mas é o que você falava, assim, né? Que muitas igrejas tratavam a música como algo, era meio medíocre, né? Era isso que você falava? Exatamente. Né? Medíocre no sentido daquela coisa Sim, pejorativo da palavra. De não se empenhar, exatamente, de não ter, como é que se diz, algo mais, não quero usar essa palavra, mas seria profissional, algo mais elaborado, sim, né? Então, a gente teve essa fase, certo? E eu acho que, pelo que eu vejo, né, mudou muito. Então, por exemplo, antes, gente, sei lá, acho que você conhecia 2, 3, assim, referência gospel, né? Então você tinha, sei lá, Aline Barros, depois teve Diante do Trono, enfim. Era coisa pipocava aqui e outra ali. Sim. Hoje em dia, cara, você tem muito conteúdo. Tem muita coisa. Entendeu? Você coloca no YouTube aí, você viu infinidade de coisas. E assim, se você reparar com bandas seculares, também não gosto dessa expressão, mas com bandas seculares, assim, não fica devendo muita coisa. Sim. Certo? Uhum. Então, você acredita que essa transformação foi benéfica ou nem tão benéfica assim? Tipo assim.
Eu tenho muito medo de falar sobre isso. Toquei na ferida. Tenho muito medo de falar. Porque é complicado, né? A gente fazer qualquer tipo de julgamento, porque não nos cabe. Vai ter, né? Mas o que me preocupa na igreja hoje em dia, musicalmente, então vamos separar aqui, né? Técnica. Sim. Tá. Musicalmente, foi uma decaída, assim, incrível, né? Assim, né? Eu acho que teve uma época que alguns fizeram difíceis demais, parece que assim, a impressão que dava assim, a gente vai fazer isso aqui, eu quero ver quem vai fazer igual. Oficina G3. Não. Pô. Quero ver quem vai fazer igual, ou era impossível fazer, né? Até mesmo porque você pegava uma igreja aí com um instrumental muito elaborado, né, com equipamentos elaborados, e você vai para uma igreja local, né, e tentar fazer aquilo com um violão, uma bateria, às vezes nenhum teclado. Também tinha muito equipamento também, né? Não tinha essa questão de equipamento, então era inviável. Então você via aquele culto, né, o pessoal tentando tocar aquela música que você ouvia cheiona de coisa, você ia na igreja, também era complicado. Hoje, de uma certa forma, facilita essa parte de você ter, né, tal. Mas a questão, né, é que deixa o pessoal mais preguiçoso. Musicalmente falando, aí eu tô falando tecnicamente falando, é preguiçoso. Hoje você ainda mais, não que eu seja contra e tal, mas assim, o uso de algumas coisas. Capotraste, por exemplo, né? Então o pessoal hoje aprendeu a fazer sol maior. Não que eu seja contra, eu acho que tem hora que precisa por causa de sonoridade, gente. Eu uso, tá? Eu uso. Mas o pessoal hoje usa muito por preguiça, né? Então assim, aprende uma sequência só, você tocou 555 louvores. Daqui a pouco vira cavaquinho, você coloca na última. Exatamente. Então assim, eu acho que a música se tornou tecnicamente medíocre. Tá? Esse é ponto. Segundo, espiritualmente, medíocre. Desculpa. Também acho que falta conteúdo. Né? Então, assim, e eu tenho... A grande preocupação que eu tenho hoje de escolher músicas é aquilo está edificando ou é porque eu quero que a igreja... Simplesmente porque eu quero que a igreja cante porque é uma música midiática. É um louvor midiático, é um louvor que se eu tocar todo mundo já sabe. Mas será que o saber é sentir? Será que o saber é ser tocado? Ou é só porque ou ela é só emotiva, né? E repetitiva e te faz fazer aquilo. Então eu acho um caminho perigoso, né? Fora que a gente está criando ídolos, né? Sim. A gente tem criado ídolos. A gente está nos tornando, no geral, assim, uma igreja midiática. Entendi. Que segue a mídia. Não sei se é o que exatamente sim, que você queria falar. Se a gente comparar o que era com o que é hoje, é muito diferente, né? Porque assim, você teve Renascer e também eram coisas mais congregacionais. Sim. Depois veio Diante do Trono, né? Com todos aqueles, sim, né? Enfim, com muito arranjo, né? Vocal, instrumental. E realmente para você encher, às vezes você tocava na igreja, era uma realidade. A expectativa era o CD, a realidade, né? E por todas essas dificuldades. Mas hoje até você vê as igrejas mais equipadas, né? Assim, mais equipadas, tal, não sei o quê. Só que o que ela tem de equipamento, muitas vezes, não condiz com a qualidade, né? Sim, exatamente. Disso tudo, né? Essa qualidade disso tudo. E até as letras mesmo, né? Às vezes, sei lá, isso que a gente tem que tomar cuidado também, né? Pelo menos eu também procuro tomar muito cuidado com isso. Com o tipo de mensagem que você está passando, né? E será que só tem essa mensagem? Por exemplo, você sai aqui, hoje você pega no bairro aqui. Quantas igrejas tem? Será que se a gente sair no culto e começar a passear, a gente não vai ouvir a mesma coisa? A mesma coisa aqui, a mesma coisa ali e tal. E a gente não procura a mensagem, ela está sendo levada porque a gente só tem seguido padrões ou porque a realidade é essa mesmo. É muito difícil julgar isso. Né? Mas assim, eu particularmente acho que em todos os sentidos a gente decaiu.
A gente aumentou no sentido de qualidade, no sentido de equipamentos, de produção, disso e tal. Mas em outros aspectos, a gente decaiu muito. Né? Mas isso tem a ver também com o próprio ser humano. Né? A busca dele hoje ela é diferença, é muito pouca. Entendeu? No sentido de saber o que Deus quer. É o que eu gosto. Né? Eu sempre falo que o louvor é um presente que você dá. O presente que você dá não é o que você gosta. Verdade. O presente, o louvor, você está oferecendo, é uma oferta, né? Oferta, presente, você está tendo louvor. Aproveita e fala do sacrifício, já se quiser emendar. Tá. É uma oferta. Então, não é o que você quer, não é o que te agrada. Verdade. É que você tem que buscar Deus, é isso. Né? Sobre o sacrifício, eu tenho uma ideia minha, não sei se isso já foi compartilhado, se outras pessoas... Mas é uma coisa que eu estudando, eu penso assim, quando se fala da questão do sacrifício de louvor, eu começo a imaginar como eram feitos os sacrifícios, né? Desde os primórdios, né? Foi o sacrifício mesmo. Então, como que era feito o sacrifício? Altar de pedra, ok? Tranquilo. Era qualquer pedra? Não era. E não era Deus que escolhia a pedra para você. Era você que tinha que buscar. E ela tinha que encaixar. E ela tinha que ir. Ela tinha que ter uma medida. Ela tinha que ter um escoamento. Isso é ação espiritual ou é ação humana? É humano, né? É humana. Fora até o próprio cordeiro, né? Porque Sim, quem é que ia criar? Vou chegar aí. Vou chegar dando spoiler. Aí. Já dando vai spoiler. Lá, Né? Vou chegar aí. Né? Então, aí você tinha que ir na busca de um animal. Né? E tinha que... Aí vamos falar, não, mas apareceu um cordeiro lá para Abraão. Mas ele subiu uma montanha com um monte de coisa nas costas, só ele e o filho. Então, vamos pular essa parte, que aí é um detalhe. Mas assim, tinha uma ação humana, entendeu? Aí aquela ação humana, tá? Aí você vinha para uma prece, para entregar aquele sacrifício, e se tudo aquilo tivesse de acordo, tanto o seu esforço, né? O seu esforço material quanto a sua entrega espiritual, Deus aceitava ou não. Né? E aí você vem, Deus é detalhista, né? Aí depois vem, os sacrifícios são assim, depois vem a questão do próprio animal. Era qualquer animal? Não, você tinha que nascer. Tinha uma coisa certa para cada coisa, né? E tinha que separar a alimentação, tinha que fazer, todo dia você tinha que estar ali, né? Ver se não estava doente, se não veio e tal. E aquilo era um esforço humano, Deus não te ajudava naquilo, não. Né? Aí quando vai para a tenda, quando começa a fazer a tenda, é interessante, né? Porque Deus só fala assim, né? Tantos metros para cá, tantos metros para lá, cortar. Mas ele não mandou anjo nenhum fazer. Você tinha que ir lá e fazer sacrifício humano para aí entrar toda uma atmosfera espiritual, para depois que fizesse aquele sacrifício, entrasse numa atmosfera espiritual para Deus receber ou não. Tá? Aí a pergunta que eu faço para o músico é hoje, qual é o sacrifício humano que ele faz? Né? Vem para o ensaio despreparado? Não pegou a música em casa, não fez nada. Então é isso que eu entendo hoje. Qual é o meu sacrifício de louvor? Meu sacrifício de louvor, quando eu comecei a intenção lá, né, da escolha da música, o que aquela música disse para mim? Eu fazia isso muito aqui, o pessoal daqui, né, dos jovens, né, dos adolescentes que tiveram aula comigo, vão lembrar disso. Toda vez, trazia uma música para mim, eu falei, tá bom, me explica. O que essa música falou para você? O que ela traz para você? Porque a bateria é legal, porque o teclado é legal, porque tem um solinho de guitarra, porque tem uma coisa de baixo. Não é suficiente, entendeu? Ela tem que ter uma coisa. E quanto você se preparou para fazer isso? Né? Então, todo sacrifício tem um lado humano. Dentro da música, é estudo, é ensaio, é se preparar. Aí tem um lado espiritual, antes do ápice do sacrifício, que é a preparação, é sua prece. O que isso diz para você e o que você quer passar para a igreja, o que Deus quer passar para a igreja através de você, que nós somos prismas, né? Através tal, para que aí sim no culto aconteça o ápice da entrega, mas tem toda uma preparação antes. Isso para mim é sacrifício de louvor. Sim. Entendeu? Tem que rolar isso também, né? Do próprio Cristo, né? Você do coração, Você pensa, o sacrifício de Cristo na cruz tem muito lado humano. Aí, Cristo pegou pesado, ele teve que carregar a coisa.
E não era um caminho fácil. Lado humano. Lado humano. Não estou falando nem do lado espiritual, porque se eu for falar do lado espiritual de Cristo, é muita coisa. Teve as pessoas que viraram as costas para ele. Exatamente. As pessoas que o abandonaram. Sim. As pessoas xingando. Sim. Né? Então, assim, não foi só um caminho, só ele sozinho também com a cruz, que já seria difícil. Exatamente. Né? Mas ele passou por um caminho onde ele estava sendo humilhado de todas as partes. De todas as partes. E fazendo um esforço físico, braçal, a coisa assim, o lado humano dele ali. Não, eu tô falando totalmente humano, presente. porque você vê o psicológico. O psicológico também. É o psicológico também. É. É exatamente isso. Então, tem tudo isso, né? Tem a junção. O sacrifício não é o seu ensaiozinho lá com a cifrinha pronta que Cifra não, Cifra Clube te deu. É todo o seu preparo. O que cada nota quer dizer, cada acorde. Quer dizer, os acordes têm poder, né? Tal. Isso é... Eu sempre falo isso. O que você conhece na Terra que vai ter no céu? Música. Né? Você conhece, tal. Então, assim, a música ela diz muito, né? Tal, diz muito, espiritualmente falando. Né? Ela não posso emendar aqui o meu pensamento, né? A minha figura, a figuração que eu tenho em relação à música. Vamos pensar que o culto é um grande espetáculo, né? Um grande show. E quando você chega num teatro, uma coisa assim, tem uma cortina. Geralmente a cortina é muito bonita. E você, rapaz, eu fui assistir, não lembro qual foi o musical que eu assisti. E eu olhei assim, que cortina é essa? A coisa era uma cortina muito bonita, muito chamativa, né? Aquela coisa. E ela cria uma expectativa. O que tem por trás disso? O que eu vou ver por trás disso? Eu imagino um Ministério de Louvor exatamente assim. Dentro desse cenário, ele é uma cortina, mas ele não é o espetáculo. Ele tem que abrir. Ele tem que criar uma expectativa para o que vem depois. E aí, quando não acontece isso, imagina bem que você vai ver o espetáculo, você achou aquela cortina bonita. Aí, na hora do espetáculo, ela não abre direito. Ela está bem no lugar que você está, ela ficou. Ela não abriu direito. A cortina que você achou bonita, você vai falar o quê? A cortina me atrapalhou o tempo inteiro. Não importa o quanto ela é bonita. Ela não fez o papel dela, que era abrir para uma coisa maior. Entendeu? Esse para mim, a definição do que é o Ministério de Louvor. Sim, legal. E assim, às vezes também as pessoas também colocam, né, a responsabilidade do louvor só ou nos músicos ou quem está direcionando ali, está cantando, mas e parece que a igreja é algo passivo. E não é isso, não, né? Não. Eu estava vendo uma pregação esses dias que o pregador falava assim, se você sai da sua casa querendo se encher na igreja para transbordar no outro dia, tá errado. Tá errado. Você vem cheio para transbordar junto. Exatamente. Né? Isso. Por que é o louvor, né? Então, assim, tem muitas coisas, mas o que a gente está fazendo aqui é louvando e adorando a Deus em família, né? Em comunhão, né? Porque, enfim, né? Cristo pregou isso sobre comunhão, sobre a gente andar junto, sobre a gente amar uns aos outros, né? E se você pegar nas histórias da Bíblia, como é que as muralhas caíram lá? O que eles fizeram? Bradaram no final e o negócio caiu. Exatamente isso. Né? Tipo, é uma coisa de guerra também, né? Sim. Então, assim, a responsabilidade também não tá só no músico. Porque se a gente acha que tá só nele, né? Claro, a gente tem essa entrega, enfim. Mas, assim, se a gente acha que só tá nele, a gente tá terceirizando algo em que Deus tá querendo mover, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente dizer isso, né? Porque aqui é um momento que a gente tem para falar com todos vocês, né? Talvez a gente pegue o quê? De música aqui, 10%, né? Sim. Muito mais vai ver e assistir isso aqui quem não é. Então, qual que é a sua responsabilidade ao estar num momento de período de louvor? Né? Então, porque assim, se eu não tenho esse coração, é o que eu acredito, tá? Eu vi o meu que um sommelier de culto. Então, por exemplo, eu começo... Não, aquele ali deu uma desafinada, hein? Tá ruim, hein? Não. Esse louvor aqui não tá legal porque o cara atrasou ali e tal. Nossa, o Valdo tá levantando a mão, tá batendo palma. O cara é louco, quer se aparecer. E eu começo a olhar pro outro e eu perco esse momento. Exatamente. Você tá falando de atmosfera, então é coração. É entrega, né? Porque é aquela questão assim, vamos pegar esse exemplo aí, né? Então, você pega lá as mulheres de Jericó, tal.
Então, beleza, colocaram os músicos lá na frente e começaram a fazer. Mas na hora que disse vai, foi o exército todo, não foi só os músicos. E a gente se denomina exército de Deus, né? Então, na hora que bateu, agora é hora de ir, é hora de entrar, é hora de tomar, né? É todo mundo. Não foram só os músicos, né? É exatamente essa questão disso, de vir e agrupar. Você espera, né, tal. Os músicos vão criar essa atmosfera, mas você tem que estar pronto para ela. Que na hora que grita o vai, é todo mundo. Exatamente, né? O Murilinho, né? Ele tá assistindo uns vídeos de criança lá, né? Tem o Minha Vida Uma Viagem e tal. E aí ele fala de Gideão também, né? Então, assim, cara... Na hora que Gideão tá com 300, eles falam, os 300 de Esparta. Isso é mentira. Mas teve os 300 da Bíblia, cara. Sim. Então, como é que eles derrotaram os midianitas? Pois é. Tacaram o vaso no chão, né? Fez aquele estrondo e os caras começaram a gritar, né? A clamar a Deus e tal. E o negócio foi feito ali. Sim. Né? Então, é o que você tá falando, gente. Venha para essa reunião com seus irmãos e transbordando na vida deles. Entendeu? Porque acho que... eu acredito nisso também. A música nada mais é do que a palavra de Deus com melodia e ritmo. A gente está cantando uma palavra que está ali, né? Ou não tão literalmente, mas muitas vezes baseada naqueles textos, né? Então, o que Davi cantava o tempo inteiro, né? Sim, exatamente. E falando sobre coisas sobre a alma dele, sobre como é que ele estava, né? Então, assim, muitas vezes porque ele tem o lamento também, né? Muitas vezes, Deus, porque eu tô passando por isso, tal, não sei o quê. Mas fica legal do lamento. No final do lamento sempre tem uma esperança. Uma esperança, exatamente. Mas, né? Aconteceu isso, e ele tá lá. Mas eu creio no Senhor. Exatamente, né? Isso. Diferente da reclamação, que você chora, e no final você não vê esperança nenhuma, né? Então, é muito louco, né? É muito louco, muito louco. Outra coisa que eu falo, nessa linha. Eu falo pro pessoal aqui também. Falei, vamos lá. Deus... Quem é que tá cantando agora com Deus lá em cima? Vamos pensar num coral de anjos, Sim, certo? Certo. Você acha que eles desafinam? Você acha que eles cansam? A Bíblia diz que tem um louvor lá ininterrupto. Ininterrupto. Eles não cansam, eles desafinam, porque eles estão lá no céu à perfeição. Sim. Você acha que Deus precisa do seu louvor? Ele necessita? Diz, se você não cantar pra mim direito, eu vou ter uma crise de identidade. Será que eu sou Deus mesmo? Nem um pouco. Cara, então quem vai ouvir o seu louvor? Exatamente. Então, o que é o louvor? Assim, o louvor é uma revelação de Deus também, não é? Exatamente, é uma revelação de Deus. É uma forma da gente revelar quem ele é, o que ele faz, o que ele não faz, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, gente. Então, Deus não precisa de você para ele ser Deus. Ele já é e sempre será. Sim. Mas, quando ele fala pra gente louvar, a criação louva, enfim, é para revelar quem ele é. Pô, você olhar lá, né? De 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o primeiro raio do sol, o que os passarinhos estão fazendo, cara? Se você for num lugar, né? Hoje em dia não tem mais tanto, mas você ouve passarinhos cantando, não é verdade? Sim, exatamente. Então, assim, a criação louva. Então, por que a criação louva? Para revelar quem é o Criador. Para revelar quem ele é. Ele quer usar a sua vida, quer usar a minha vida, né? Para revelar quem ele é. Sim, então, exatamente. Eu também acredito também que a gente tem que se dedicar e fazer as coisas para que eu não atrapalhe Deus. Deus já quer agir, certo? Mas quanto menos eu atrapalhá-lo, melhor. Né? Porque a pessoa... Não é verdade? Tá cantando de repente... não. A pessoa até para, assim, o que aconteceu? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A ória. Lembrou dessa, né? Essa é velha. A pessoa tá fã, o que aconteceu? Ai, meu Deus. E essa e muitas outras que eu já vi. Muitas outras. Essa e muitas outras. Mas é isso. Eu sempre falo assim, pergunto, quando uma pessoa me procura para entrar no ministério, quando eu tenho a oportunidade de liderar, e eu falo assim, mas por que você quer entrar? Sim. Porque eu gosto. É a primeira... Aí eu gosto, tal, assim. Não, tudo bem. Você tem que gostar mesmo. Mas eu sempre eu sempre falo para a pessoa assim, procure buscar mais a fundo se você gosta, porque eu respondo, eu necessito. Toda vez que eu falo assim, eu necessito. Conversando com a minha mãe esses dias, pouco tempo, num café da manhã, com minha mãe não, com a minha família toda. E a gente falando sobre essa questão que eu estava nesse dilema de trocar, né, terminei o direito, ia para lá, ia para cá.
E eu falei assim, eu não consigo me sentir à vontade de largar tudo. Porque eu sou, como todo mundo, reconheço que eu sou muito pecador, sou muito falho, eu tenho uma série de defeitos, né, tal. Mas uma coisa é assim, eu aprendi, eu me esforcei, como vem lá a questão do sacrifício, para ser um pouquinho melhor nisso. E esse meu melhor que é sei lá o que que é dentro do universo, um pedacinho, é o melhor que eu tenho, é um átomo dividido em 1 milhão, né? É o pedacinho que eu sei de fazer melhor, mas esse pedacinho eu preciso entregar para ele. Se eu não fizer isso, né? Se eu não fizer isso, eu morro espiritualmente. Entendi. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, o tempo tá passando rápido. Tá passando você viu rápido. só? Falei pra você que ia ser de boa. Rapidinho, ó. Gente, eu falei porque eu tava super nervoso aqui. Essa questão de entrevista, assim. Ainda mais com o Wellington, que eu conheço há tantos. Ele vai me apertar, ele vai começar a brigar comigo de coisas do passado. Vamos começar a lavar roupa suja. Enquanto eu tô vendo aqui, conta a história. Essa história é legal, né? Acho que é bacana. Deixa eu ver se eu lembro, velho. Um pouquinho da história da música aí. Uma vez você contou pra mim, né? Das tríades, né? Sim. Então, o que é uma tríade, gente? São 3 notas juntas, tá? Formam um acorde. Isso é muito para músico, né? Para entender isso. Conversando com um amigo meu, muito estudioso também, a gente estava falando sobre a questão das tríades maiores e menores, né? A tríade maior, ele é um acorde mais presente, né? Mais alegre, que a gente chama de acorde maior. E a tríade menor é um acorde, geralmente ele dá aquela sensação de tristeza, de saudade, de melancolia. Né? E tríade, lembra? Trindade. Então a gente começou a perceber que em toda a cultura, nós, os países ocidentais, nós fazemos músicas, compomos músicas, isso não é porque somos assim, com tonalidades maiores. A maior parte delas é com tonalidades maiores. Alguns países orientais já vêm para tonalidades menores. E principalmente esses que ainda esperam o Messias, né? Então, assim, a tonalidade maior, ela tem 3 notas e nós temos 3 figuras na Trindade. Então, a primeira nota a gente relaciona a Deus. Toda cultura tem um Deus. Naquilo que ela acredita, na criação, ou seja, uma energia, tudo mais, é o Deus contido ali. E a terceira nota representaria Cristo, mas vamos deixar ela para depois. E a última nota é o Espírito Santo. Então, todo ser, todo homem, todo ser humano, ele é espiritual de alguma forma. Então, ele contém Deus, mesmo que ele não acredite, né? Ele foi criado, ele é uma criatura, ele foi criado, e ele é um ser espiritual. E aí tem a presença de Cristo, que é essa nota do meio, que deixa o ambiente mais cheio, mais alegre, ou mais triste, mais ausente. Então, toda cultura que já acredita no Cristo, toda cultura que já acredita no Cristo, ela coincidentemente, ou cristoincidentemente, ela compõe músicas, na sua maioria, com tonalidades maiores. E as culturas que ainda esperam Cristo, elas compõem em tonalidades menores. Como se estivesse esperando. Esperando, é aquela terça, né? A terça nota, ela tá meio suspensa ainda. Ela tá ali, sabe que existe, mas ela tá na expectativa. É exatamente essa. É um estudo que a gente fez ali junto e... Que legal, hein? É bem interessante. Talvez alguns músicos só que entendam essa questão, porque tem que entender a questão da teoria. Da próxima vez, eu vou trazer um teclado, aí ele mostra. Exatamente. Viu? Se o editor tiver tempo, ele coloca um teclado aí e mostra. Tô brincando, gente. Vamos Bom, eu queria... como você já tem uma bastante experiência, né? Já viveu muita coisa. E o que é legal, né? Você não fica preso a uma bolha, né? Você sempre tá... Tipo assim, você tá numa assembleia, desde que eu te conheço, né? Sim. Aí uma assembleia, dá aula na Batista, dando aula numa quadrangular, você sempre tá, né? Hoje eu tenho Assembleia Batista Quadrangular. Olha lá, quase acertei todas. Mas assim, sempre fui. Por isso que eu falo que eu sou membro, como eu falei, da Igreja Batista, mas eu trabalho com diversas igrejas. Né? E aí eu tenho que aprender um pouco
de cada, mas Sim. continua a pergunta. Então. E aí eu queria perguntar para você assim, né? Perguntar não, mas enfim. Que conselho você daria para... Seriam 2. Um para quem está começando, alguém tem um interesse assim de entrar na música, sei lá. E um para um líder, que, sei lá, ele assumiu esse cargo. Eu não gosto de chamar de cargo também, gente, mas ele assumiu essa incumbência, essa responsabilidade. Então, o que você poderia aconselhá-los? Ou que tipo de erro eles poderiam evitar, sei lá? Para quem está entrando, ore, mas ore muito, né? O gostar não é o suficiente. Eu vou te falar uma coisa, eu fiz uma faculdade que não é cristã. Eu já estava na igreja há muito tempo e quando surgiu a oportunidade de eu fazer música, eu quero entender por que a música, às vezes, fora é tão melhor do que a nossa, no sentido, no sentido técnico ou atrativo. E aí eu fui fazer. A primeira coisa que eu ouvi do meu coordenador de música foi assim: se vocês entrarem para ter uma profissão, esqueçam. Música não é profissão, música é sacerdócio. Ele não era cristão. Né? A primeira coisa, no primeiro dia de aula, meu coordenador falou isso: música é sacerdócio. Então, já entenda, para você entrar é um sacerdócio. Passagem de Lucas 9:62. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Tá? Então, venham com o coração, entrem no ministério, coração sabendo o que é ministério. Pesquise sobre o que é a palavra ministério, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é. Ministério vem de diaconia, do grego, que quer dizer mordomo, quer dizer servir. Então, você vem para servir. Vem nesse sentido. Você não vem para ser. Você vem para servir. Né? Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Venha, entenda chamado, entenda sacerdócio, pesquise e ore sobre isso. Tá? Até porque aquele que veio e poderia ser o que ele quisesse, ele veio para servir, né? Quando todo mundo estava esperando o escravo da casa, o menor, de repente aparece Jesus com uma bacinha e uma toalha e começa a lavar o pé de todo mundo. Exatamente isso, né? Tal. Todo mundo, né? Você vê, na época de Jesus, esperava que ele ia vir, né? Um rei e tal, ele livrar o povo. Outros esperavam que ele vinha com guerra, poder e tal. E não, ele veio simplesmente da forma mais simples possível para servir pessoas. Então, se você não tiver esse coração, você não tem chamado. É duro, mas é a verdade. Então, primeiro ore muito, tal, entenda, pesquise, não venha para o ministério com o coração, porque louvor é assim, né? Ministério aparente, né? Então, tu acha que eu tenho que ser do louvor que eu estou fazendo alguma coisa. Não é isso, né? Louvor é serviço, ou qualquer ministério da igreja é serviço. E para um líder. Uma outra coisa, tá? Antes de eu falar de líder, tem uma passagem na Bíblia que fala assim: ame o seu líder. Por mais duro que ele seja, né, Wellington? Por mais duro que seja. Porque é ele quem vai dar conta, né, da sua vida ministerial para o Senhor. Então, assim, ele tem um fardo muito, né, uma carga espiritual bem grande em cima do líder. E tem uma outra coisa que Paulo fala, né? Tipo assim, tô parafraseando, tá? Mas a ideia que ele dá é assim, ó, por mais que você saiba mais que o seu líder, se ponha como se você soubesse menos. Exatamente. Para que você possa ter uma boa relação com ele. Então, assim, por mais que... E, gente, o que é legal? Cara, tem pessoas que eu ensinei e tocam melhor que eu. Sim, e eu nem vou falar nada disso. Então, assim... Eu tô com um aqui. Não, acho que não. Mas, cara, é se pôr como menor. Sim. Porque se a gente se coloca como maior, a gente começa a não mais ser... deixa de servir. E essa coisa de ser submisso, né? E, gente, submissão não é ser menor. É estar sob a mesma missão. Exatamente. Só que eu entendo que você tá à frente, entendeu? Sim. Então, se coloque como menor. Se coloque, por mais que você saiba mais, é como se você, né, tivesse um coração e falasse, não, eu sei menos. Eu sempre tenho que aprender, né? Acho que Exatamente isso. Para um líder,
esteja preparado, porque a coisa mais difícil para um líder e a coisa mais necessária para um líder é saber dizer não, na hora que tem que dizer não. Eu acho que isso é o mais difícil. Você tem decisões a tomar, onde você vai ter várias informações, ame, ouça, né? Não seja egocêntrico, né? O centralizador de tudo, ouça tudo, né? Busque a orientação de Deus e quando tiver que dizer não, diga não. A palavra é sim, sim, não, não. Quando é sim, não. Ensine para os seus liderados que vocês são uma equipe, que vocês são juntos. Quando o erro de um é o erro de todos, o acerto de um, acerto de todos. Não existe mérito para um ou desmérito para outro. Nós somos um corpo só, onde você só está encabeçando. As decisões são suas, mas sempre, isso é redundante ficar falando, né? Busque orientação de Deus. E quando for não, é não. Quando for sim, é sim. Não seja um líder em cima do muro. Acho que esse é o pior erro que alguém... Tentar agradar todo mundo. Nem Cristo. Né? Nem Cristo. Verdade. Né? Muitas vezes vai confrontar, né? Exatamente. Mas se você estiver sob a direção de Deus... Exatamente, né? isso. É ruim quando você afronta, que aí você está sob a sua própria... né? Seu próprio conceito que você acha que é certo ou errado, né? Mas quando há um confronto por conta do evangelho e você está, né, debaixo de uma orientação de Deus, né, geralmente isso vai tornar uma transformação. E tem uma outra coisa que a gente tem que entender que é muito sério, né? É que a própria Bíblia fala que no meio do meu rebanho há lobos. Verdade. Você vai saber quem é? É você quem vai separar isso? Não, isso é questão de Deus, mas você tem que ter consciência de que isso existe, né? E que você vai ter conflitos. E aí é a hora de você ter a direção de Deus mesmo e ser firme naquilo. Uma hora, como você disse, né? Em um determinado momento, o seu liderado vai entender o que você fez. Uhum. Bom, e aí eu queria que você, né? Eu sei que você é um cara estudioso e... Quais livros, assim, que você... Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que estão vindo aqui. Eu anotei alguns aqui, que são muitos. Olha lá, vixe. Eu anotei alguns aqui. Tá, mas aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente livros que marcaram a sua vida, falando, que você foi lendo e a cabeça foi explodindo, assim, sabe? Nossa. Tá. Um livro muito bom para se ler nessa área é o De Volta à Essência, que é do Jeremy Ridley, não sei se é essa, Riddle. Tá? Verdadeiros Adoradores, do Bob Crutin. Agora, tem um livro, ele é pequenininho, mas é muito bom, que é do Ademar de Campos, Adoração e Estilo de Vida. Eu recomendo esse porque ele é bem curto, bem direto. Tem um livro antigo, que é mais para... Embora ele tem uma linguagem mais antiga, assim, ele é bom para direcionar o que eu faço, o que é bom fazer. Ele fala um pouco de técnica, um pouco de organização dentro de um culto, né, que chama Decolando nas Asas do Louvor. Esse livro é antigo, acho que eu falei dele para vocês várias vezes, do Atilano Muradas. Ele é um músico brasileiro. Agora o livro que foi tapa, assim, que esse eu leio, esse eu leio, releio. O nome do livro é uma pergunta, tá? Esse eu indico não só para músicos, mas para pastores, para líderes, de uma forma toda. O nome do livro é O que Fazemos com Esses Músicos? É uma pergunta. Boa pergunta. O nome do livro é exatamente esse, é O que Fazemos com Esses Músicos. Aí, assim, tem assim... do Marcos Witt, tá? Marcos Witt. Do Marcos Witt. Muito bom. Então, indico até para os pastores, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai ver os capítulos assim, ó. O que faz com os músicos que saem depois do louvor? O que eu faço com os músicos que tocam pra arrumar uma namorada? Entra um pouco nisso, mas ele fala muito sobre... Não, mas tem isso mesmo? Algumas coisas ele fala sobre essa questão do ministério, pelo ministério ser aparente, né? Sim. Ele fala de uma forma mais séria, lógico, a gente tem uma forma descontraída aqui, mas do coração de artista, né? O músico que ele quer aplauso, que ele acha que aquele aplauso é para ele, né? Eu já caí numa equipe de louvor assim, de músicos muito bons, e uma experiência que eu tive na igreja, isso não tem muitos anos, que a gente terminava o culto e começou, não sei porquê,
E a gente perguntava, né, como é que foi o culto? E a gente, era uma brincadeira, um fazia pergunta para o outro. Você vê como que o mundo espiritual é muito ligado. A palavra tem muito poder. Oxe, agora desceu um pouco a cadeira. Viu? Você queria que descesse. O técnico que tinha que baixar a cadeira não tinha conseguido, agora ela foi. Mas voltando, né, o poder da palavra, né, que a gente tem, ou a brincadeira que a gente faz, alguma coisa que a gente faz. E a gente tinha, eu falo, eu vou me incluir nessa. Não sei como começou, nem quem começou, mas a gente tinha. Como é que foi o culto? O culto eu não sei, mas eu toquei muito. Me perguntam onde estão esses músicos. Tocando muito em outros lugares. Exatamente. Acho que tem. Não, acho que hoje. Acho que só eu. Caramba. Dessa época, acredito que só eu. Dos que eu lembro que tinha essa. Né? Tocando na noite, tocando em um monte de lugar, tentando suas carreiras artísticas. E aí foi aquela questão do coração do artístico, né? Nós éramos muito, muito técnicos, muito bons, tal, mas não estávamos ligados no tal. Esse livro me ensinou isso. Me ensinou o que é ter coração de artista. Né? A gente tem que ter muito cuidado, que é uma linha muito tênue, né? do que a gente está fazendo com excelência. Então, assim, você toca bem, meu irmão, glória a Deus. Fala assim, você toca muito bem. Eu ouço muito isso. A primeira coisa, toda glória, toda honra seja dada a Ele. Porque dele, por Ele, são todas as coisas. Né? Eu estava lendo, tem um livro que é muito bom também, do Bob Sorge. Vocês conhecem ele? Ele fala meio rouco, assim. Ele tem um problema nas cordas vocais. Chama A Próxima Onda. Né? E a gente tem que entender o seguinte também, né? Quando você começar a ouvir que você está muito bem, eu acho que chegou a hora de você ensinar outra pessoa. Sim, e cuidar de alguém. Isso é muito importante. Essa é fechar com a chave de ouro. Assim, fazer discípulos em tudo. Né? Se é isso que você faz, né? Se é isso que você faz, faça discípulo nisso. Se é nisso que você se destaca, faça nisso. Entendeu? Porque o que é humildade, né? Humildade não você até pode achar que você está tocando bem, isso não tem problema. Sim. Porque Jesus falava, eu sou o pão da vida. Né? Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, se um de nós falasse um negócio desse, você podia pensar, não, o cara é uma mala, né? Tipo, tá falando um monte de coisa sobre ele. Jesus só falava de coisas sobre ele. Como assim? E depois ele fala que ele é o manso e humilde de coração. Sim. Então, o que a gente tem que entender, gente, que o que é humildade? É quando você sabe quem você é, sabe o trabalho que você executa, mas é o que você falou do presente. Não é seu. O presente é do outro. Assim como a gente tem falado bastante dos 5 ministérios de liderança, né? Sim. Mestre, pastor. Pra que existem esses ministérios? Pra eu ser sozinho? Não. Eu sirvo pra servir você, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender. Se você recebeu isso e você tem essa habilidade, você achar que faz bem não é o problema. Né? O que a gente tem que entender é o que é humildade? É quando eu penso no outro. É como eu penso, se eu tô conseguindo fazer, como eu posso fazer para que o Valdo seja melhor que eu? E tem um outro livro que é David Ferguson, chama Formador de Heróis, cara. É bom esse? Vou até anotar fenomenal. Aqui. Quem pode dar a caneta? Fenomenal. Livro é bom. Fenomenal. Depois eu mando no WhatsApp. Tá, fenomenal. Formador de Heróis. Então, o que ele vai dizer? Eu tô preparando pessoas para ser melhor que eu. Ou eu tô sendo o teto de alguém ou eu tô sendo plataforma. Então, o que a gente tem que pensar? Cara, eu preciso ser a plataforma para que os meus filhos, tanto naturais quanto espirituais, possam pisar no meu ombro e enxergar mais alto que eu. Entendeu? Aí, voltando no outro livro, ele vai falar sobre o avivamento de Joel 2. Porque de todas as desgraças que vão acontecer, né? De Cavaleiro do Apocalipse, enfim, o que vai acontecer, o que vai preceder isso? Um grande avivamento, cara. Entendeu? Sim. Então, nós somos responsáveis para que isso aconteça. Então, cara, você faz bem? Beleza, ok. Você canta bem? Você ora bem? Você prega bem? Não é para você. Entende? Você pode até aceitar o elogio, mas agora o que eu vou fazer com isso? Pô, o Valdo, meu professor, disse que eu tô bem. Cara, tá na hora de ensinar alguém. Vai lá, ensina alguém. Sabe? Pega alguém, começa a ensinar. Tá? E para concluir,
porque assim, a gente tá aqui num processo, Valdo, faz quase um ano, né? A gente começou a fazer um trabalho de discipulado em grupo. E eu sei que você é um cara muito bom nisso, porque você ficou, acho que 5, 6 anos com aquela mesma galerinha. Uns 5, 6 anos, Entendeu? Quando ia fazer 6 anos foi quando a gente parou, né? Foram 5 anos. E aí o que eu gostaria? Que você desse alguns, assim, sabe, não é dica, mas porque funciona, a gente sabe, viu que funcionou, era muito legal, né? Então assim, como eu tô falando, a gente colhe frutos disso até hoje, de alguém e é muito bonito ver um jovem manuseando a Bíblia. Sim. Falando com propriedade daquilo que leu, né? Não, e aí, além da Bíblia, ele vai pegar outros livros que vão ajudar a entender a Bíblia, Sim. né? Então, assim, a gente sabe que isso foi um processo, entendeu? Que a igreja ela foi importante nisso, mas esse grupo, essa intimidade com eles foi legal também. Então, a gente gostaria que você passasse um pouco da sua experiência, e eu tenho certeza que eles não foram os primeiros. Você sempre faz, né? Você tem feito esses grupos, né? Nas vezes que você lidera. Eu tento, toda vez, eu acho que foi uma formação que me faltou, de eu entender o que eu estava fazendo na igreja. Então, só tocava, né? Então, eu pensei, eu preciso, quando eu entendi o que era adoração, e que a adoração, na realidade, vem de obediência e vem de você estar ligado ao que Deus quer, eu comecei a entender isso. Aí foi essa questão, assim, como é que eu vou passar? Eu não sou uma pessoa muito de evangelismo, né, a gente faz, né, porque é o nosso ID e tal, mas eu comecei, como eu falei, né, foi o que eu busquei, foi o que eu entendi, foi o que Deus falou comigo, e fala, distribui, é isso que eu quero, né? Então, foi quando eu comecei a pensar de que eu tinha que ser mais que um professor, no sentido musical, que eu tinha que compartilhar experiências, que eu tinha que... tudo que eu... Acho que você lembra, né? A gente conversar sobre Bíblia... Ele ia dar aula em casa, às vezes ele saia às 10 horas da noite, tipo assim, ele começava às 7 horas, dava aula pra mim. Aí, às vezes, ele sentava à mesa lá, ficava eu, minha mãe, ele, lembra? Ficava um tempão batendo papo. Às vezes, eu, o Rafael, o Roberto lá pra igreja lá. Sim. A gente morava mó longe, a gente ficava um tempão lá com você, né? Então, são compartilhar experiências e não ter medo de abrir seu coração com seus liderados, né? Então, assim, eu sempre fui muito sincero e muito transparente com meus, desde o começo, desde quando eu estava com 8 aninhos, né? Então, vamos ler a Bíblia, tem dificuldade de fazer isso? Por que você vai fazer isso? Né? Porque é mandamento. Você tem que, né? Você é um obreiro, você é um ministro, você tem que manusear a palavra. Então, todas essas questões eu trazia desde o começo. Eu lembro de um garoto, de uma outra igreja, até antes daqui, e eu fui falar sobre Davi... E eu falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Como diz a Bíblia, nessa linguagem e tal. E aí eu ministrando sobre isso, e foi muito engraçado que ele levantou a mão, baterista para variar. Depois a gente fala aquela da banda, fala aí, deixa eu esquecer. Aí, se Davi era o segundo, quem era o primeiro? Boa! Então era muito engraçado. Henrique. Hoje é ministro de música lá em São José dos Campos. Que lindo isso, né? Cara, desse tamanho. Que obra, hein? Porque ele era baterista. Não, tô brincando, gente. Sim, hoje ele toca de tudo, Ele é líder de lá? É um dos líderes lá, na Igreja Grande. Vou mandar essa pergunta para ele. Então, a minha sempre foi muito simples, né? É pegar a linguagem do que você tem, né? Tentar pegar a linguagem das pessoas que você tem. Assim, eu sou muito observador. Então, assim, eu falo assim, você tem que pegar tudo. Das minhas experiências eu vou contar. Então, eu vejo um desenho. Eu vou falar... Se eu vejo que está todo mundo vendo aquele desenho, falando aquele desenho, eu vou pegar alguma coisa ali, eu vou trazer para dentro da Bíblia. Eu lembro que, acho que com eles, o primeiro que eu fiz foi do Procurando Nemo. Quando eles acham aquele peixe que tem a luz. Tem, né? Depois eu fui até pesquisar sobre o peixe, que é peixe do diabo, que o pessoal chama na região do México, ali.
E quando eles veem aquela luz brilhando, vamos seguir a luz, e a luz. E na realidade era um grande peixe, né? Atraindo eles e tal. E eu peguei isso e comecei a falar. Então, assim, eu sempre falo assim, se você for falar a linguagem muito coloquial da Bíblia, assim, eles não vão prestar atenção. Você tem que trazer aquilo para dentro trazer o universo deles, pegar o seu cotidiano e trazer. É isso que eu tento fazer. Que é o que Jesus fazia, né? É que Jesus, acho que é exatamente isso. Eu lembro quando teve uma onda daquele Round Six, né? E todo mundo tava assistindo aquilo. Você já foi em outro lugar. Gente, eu não tinha, eu vou assistir isso. Eu assisti o negócio todo, eu falei, caramba, onde que eu vou achar? Onde que eu vou achar uma coisa assim para poder trazer isso, né? No final do filme, é coreano, né? Coisa assim. O cara que vence lá, ele é jogado lá no meio da rua e tal. Eu lembro dele ensacado no dia de chuva, né? E tem um cara lá, considerado um doido, que tá com a placa lá, Jesus vai voltar, e ele tá pregando no meio da rua, na Coreia. Né? E eu falei assim, e quem tira ele de dentro do saco? Quem é que tira o cara? Né? É esse cara. Não tem nada no filme que fale sobre isso, não tem nada. Simplesmente os caras colocaram o cara como um doido. E a gente pega aquela passagem, né? Eu pego as coisas tolas, né? E você vai trazendo. Então, assim, o que eu fui, a minha didática, a minha técnica foi exatamente pegar tudo que eu via no cotidiano. Então, eu já preguei falando sobre o Super-Homem, já preguei falando sobre os heróis aí da Marvel, os Vingadores, né? Uma vez eles ficaram abismados quando eu falei sobre Vingadores. Eu falei, Vingadores tem um lado bíblico muito forte, cara. O cara, Ultron, quando ele fala, tem uma hora que ele fala uma frase assim, tal. Eu falei, que eles falam assim, não é matando a humanidade que você vai salvar, matando a humanidade que você vai salvar o mundo. E ele questiona para os caras, falando assim, pergunta isso para Noé. E ninguém vê isso no filme, né? Eu falei assim, olha, que legal isso, vamos trazer isso, vamos pegar essa cena, então eu vou lá, corto a cena, trago, vamos fazer um estudo sobre isso, né? Vamos ver filme junto, né? E vamos pegar, filme, tô falando nem um filme o evangélico, né? O gospel, vamos dizer assim. Eu peguei primeiro, o que vocês aprendem isso, traga isso para a luz da Bíblia. Traga essa situação para a luz da Bíblia. E de tudo, eu falei assim, ouça tudo, retenha o que é bom. Né? Então, assim, é trazer o cotidiano, trazer o dia a dia, trazer a vida, discussões de escola. Uma vez a gente teve discussão política, né? Porque um falou disso e falou, tá bom, beleza, vamos ver isso aqui, vamos sentar e vamos conversar. É trazer atualidades, trazer tudo, viver assim, fazer com que eles vivam o mundo sem ser do mundo, né? Romanos 12, né? Sem se moldar ao padrão do mundo, mas entender que eles vivem isso e que o que acontece... Isso precisa ser discutido, a gente precisa estar de olho, a gente não está numa igreja, bolha. A gente não está numa bolha, a gente está aqui, a gente tem que viver isso, é isso que a gente vai enfrentar, é isso que a gente vai ver, principalmente nos dias de hoje, né? Então tudo, não tinha uma regra. Eu falei assim, eu pedi a direção, eu falei assim, Deus, fala alguma coisa, e de repente eu tô lá, eu via num dia lá, vejo num dia a minha galerinha falando sobre alguma coisa que eles estão, um livro que eles estão lendo, alguma coisa que eles estão vendo, assim, opa, é a hora que o líder tem que se atualizar. O que é isso? E dentro disso, o que existe que eu posso tirar de bom? Sim. Entendeu? E assim, no final das contas, se você vai pegar algo que não está trazendo mensagem nenhuma e está trazendo alguma coisa que ele possa refletir, né? Sim, exatamente. Você tá falando de bolha, né? Isso é latente em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. Os caras não foram escolhidos à toa. Sim. Os caras manjavam das leis lá da Babilônia, Exato. Eles sabiam de tudo. Entendeu? Então, assim, eles não se moldaram. Tanto que quando, né, Nabucodonosor faz a imagem, eles não se prostram, são jogados na fornalha. Exatamente. Eles não se prostram, mas eles sabiam de tudo que acontecia, das coisas, enfim. Exatamente. Mas eles não se... Você falou, eles sabiam, mas não se moldaram. Não se moldaram, exatamente. Eu falo que a Bíblia, desde o começo, Deus quer um povo separado. Deus quer um povo separado. Romanos 12 explica muito isso, né? Né? Mas fala lá, né? Não se misture, né? Não se molde ao padrão do mundo. Entendam que vocês estão aqui. E Deus sempre deixou o povo no meio. Né? O povo de Deus sempre esteve no meio de outro povo. E eu falei assim, o que eu quero? O povo sofreu tanto simplesmente para entender isso. O que eu quero? Eu quero que vocês sejam diferentes. Sal, luz. Né?
que vocês sejam luz, entendeu? O que é difícil hoje. Então, você me perguntar qual que é o problema de um ministério de música hoje. É você ter gente que entenda isso dentro do ministério. Ele tem que ser luz. Uma experiência, eu fui tocar esses dias ensaiando para um congresso, desse congresso do Interleste, qual também lidero, e a gente foi para eu não sabia, eu estava sem igreja para ensaiar, sem local para ensaiar, e eu pensei, preciso ver um estúdio, Esse estúdio está difícil, porque os estúdios de ensaio estão se tornando em estúdio de podcast, para gravação de podcast, está difícil achar um estúdio de ensaio. Eu achei um estúdio em Santo André. Vi no Google, a sala de estúdio, liguei pro cara, tem tal, tem. Beleza, vi as salas lá, aquele ambiente meio obscuro assim, mas beleza, vou ensaiar. Eu peguei a sala maior do estúdio. Vou repetir, eu não conheço o estúdio, tá? E mandei minha banda toda, né? Vamos se encontrar lá no estúdio, tal. Cheguei. O estúdio tem as salas de gravação, mas o estúdio é um bar. Ele tem uma casarão enorme assim, então tem 3 salas de estúdio, mas ele é um bar. E é um bar de roqueiro. Roqueiro. Pesado, né? Roqueiro. Metaleiro. Isso, metaleiro. Metaleiro, o estúdio assim, tal. E a gente foi passando, a gente chegou cedo e fomos gravar na última sala depois que passa o estúdio todo. E tamo lá, né? Deus é bom, tá? Quando a gente saiu, rapaz, aquilo era um ambiente de fumaça, de tal, aquele monte de tal, né? Tatuado, isso, aquilo, tudo, tal. E a gente, porque aí a gente é os diferentão, né? A gente é os diferentão. E aí eu conversando com o meu baterista, eu falei assim, desculpa, né, gente, eu não sabia. Eu falei assim, não, mas é importante isso. Porque é aí que a gente mostra a nossa diferença. Porque a gente entrou, nós respeitamos o local e fomos respeitados por eles. Essa é a diferença. É ser luz em qualquer ambiente. Eu falei assim, Jesus, né? A gente fala assim, Jesus era festeiro, né? O primeiro milagre de Jesus estava num casamento. E os caras lá bebendo, que não sei o que, isso aqui tudo. Mas Jesus ia em qualquer lugar que ele ia, a essência dele era a mesma. Ele era Jesus. É isso que a gente precisa ser. Né? O tempo inteiro a essência nossa tem que ser essa. Não importa onde eu estou, se é na igreja, se é na escola, né? E o que é difícil hoje para um ministério, para o jovem, é exatamente isso. Qual é a sua essência? A sua essência é a mesma em qualquer lugar? É, muito bom. Nós passaríamos mais horas e horas. Temos muitas outras histórias para contar. Eu falo demais isso porque eu tava nervoso. Não, vamos contar. Vamos falar aquela da banda lá, né? O tecladista quer ser o maestro. Tecladista se acha o maestro. Guitarrista se acha o arranjador. O baixista. O baixista acha que é músico. E o baterista pensa que é amigo do baixista. Corte aí, hein? Essa não podia deixar, né? Gente, foi um prazer, cara. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Vai ter o 2. Espero outros convites aí, porque tem muita coisa pra se falar ainda, né? Ainda tem os assuntos polêmicos, né? A gente tem história, gente. Tem história pra contar. Tem bastante história. Eu ia lá em casa, ele colocava as pulgas atrás da minha orelha, eu ficava doidão, né? E aí eu ia lá procurar, ficava enchendo o saco da minha mãe, mas não sei o quê. Mas como assim? É aqui a Bíblia e tal. Mas, Valdo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tamo junto. Eu sou muito agradecido, né? Então, você é referência pra mim, sempre foi, né? Te conheci, sei lá, eu tinha uns 14 anos, cara. E, assim... Você foi no meu casamento. Quantos anos você tinha no meu casamento? Aí, sei lá, foi 2000. Foi 2000. 29 de abril de 2000. 29 de abril de 2000. É. Eu posso falar que foi seu... Não vou falar, não. Não. Deixa quieto. Então, cara... Muitos anos junto, né? Sim, bastante. E assim, eu não tive um pai em casa presente. Então, quando uma pessoa, um adolescente não tem um pai presente, geralmente ele vai começar a pegar um pouquinho de cada um daqueles que passaram na vida dele, né? Então, tinha o pastor, e você foi um deles, né? Então, assim, você foi referência pra mim. Não tem como esquecer aqueles anos, sabe? Não só pra mim, mas como pro Rafael, pro Roberto, pro né? Roberto. E assim, tudo que você ensinou Saudades, não foi só música, cara. Entendeu? Isso que é muito bacana. Não foi só música, né?
Então, tudo que você passou pra gente, além da música, isso floresce ainda, isso tem fruto. Então, Amém. tudo que acontece hoje através da minha vida, você tem participação e são ramos e galhos que vão, né, se multiplicando e crescendo. E essa igreja é muito grata a você, né? Essa família é muito grata a você. E eu sou muito grato. Você está sempre no nosso coração. Amém. E muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Beleza? E aí agora a fonte da juventude. O que você faz para não envelhecer? Tá. Bom, vamos lá. Segredo da fonte da juventude. Muita música. Tá vendo, gente? Então... muita música. Você que ouviu até agora, viu? Você que esperou até Muita agora. música. Porque ele não envelheceu. Não envelheceu, gente, tá? Isso todo mundo não diz, sei. né? O pessoal Cara, eu fala. tenho mais cabelo branco que você, cara. Você tem mais cabelo que eu, mano. Eu tenho pouco cabelo branco mesmo. Tá escondendo. O terno tá escondendo aqui. Você não é agressivo. Mas se eu falar, gente, eu tenho 50, vou fazer 55 anos agora em setembro. Então, assim, eu falo que eu coloco 2 gotinhas de formol no café. Pode mas ser. é mentira. Não, crianças não façam isso. Não, e anda com muito jovem, talvez seja isso. Sim, andar talvez com seja muito isso. Adolescente, andar você com muito adolescente. É permanece ser o adolescente. tiozão, mas pelo menos se conserva. Você acaba puxando um pouquinho da juventude. Exatamente. Deus abençoe sua vida, Amém. da sua Amém. família. Você é muito especial pra nós. Seja Amém. muito bem-vindo Amém. sempre. Eu digo de coração, Beleza? digo mesmo. Todos vocês são muito especiais. Tá bom, hein? Eu sou muito grato a essa igreja. Aham. Amém. Então, gente, obrigado por ter assistido até aqui, beleza? Não deixe de acompanhar os outros vídeos. Amo vocês também, viu? E é isso aí. Nos vemos no próximo encontro. Pode se despedir aí. Manda um beijo, um abraço pra quem você quiser. Beijo, pessoal da Boas Novas, todo mundo tá assistindo. Obrigado aí pela paciência de ouvir tanta história aqui. Mas tem muita coisa pra gente contar. Mas beijo pra todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.